Os Três Reis, um poema medieval. Era uma vez, nessa aventura fabulosa, onde os reis eram três, num espaço-tempo tão nominal, a Europa medieval. Aqui nada era tão importante de se ter do que o tão disputado poder. Quer conhecer este conto tão fabuloso e interessante? Pois se atente às próximas páginas, curioso estudante. Clovis. O primeiro dos três, Clovis, que há tempos viveu, dizia a todos que era descendente de Meroveu. Mas quem? Um antigo rei, do qual os francos falavam com grande fervor, pois da dinastia merovingia ele foi o fundador. Por que ele fazia isso, você deve estar se perguntando. Bem, em uma era de tribos diversas, a posse dessa linhagem tudo resolvia, nada ficaria mal. Ter esse reconhecimento significava colocar seu clã acima de tantos outros, como o maioral. Clovis, contudo, muito esperto, muito astuto, isso era certo, não podia provar sua descendência sem ação. Com isso, tomou terras e terras, com determinação. E mais tarde, como se poderia prever, com a força conquistada, criou o reino dos francos, e sobre todas as outras tribos, fincou sua espada. Porém, querido aluno, preste muita atenção, pois não era hereditário, mas sim uma posse pessoal, essa tal linhagem nominada núcleo de tradição. Assim, aqueles que eram de Clovis sucessores deveriam provar que desse poder poderiam ser os detentores. Com isso, novamente, a batalha avança, pois quem quisesse comandar deveria lutar por esta herança. E sem medo e hesitação, vencer essa guerra de sucessão. Pepino o Breve. O segundo, um sujeito de nome engraçado, Pepino, sempre ousado, ficou ao lado do rei de sua época esperando o momento de agir, para assim, com muita astúcia diante de todos, espalhando sua dinastia carolíngia, coroado surgir. Para entender esse processo, o que, quando e como, precisamos, porém, compreender uma nova e interessante figura social: o mordomo. Como vimos antes nessa poesia de tamanha inspiração, os reis, depois de Clovis, se ocupavam com a tal da sucessão. Mas é aí, ó estudante, com a coroa bradando sua espada nessas grandiosas batalhas, ficaria o reino às traças, as migalhas? Não. Ocuparia, pois, o mordomo do reino a administração. E é aqui que os problemas para o rei começariam a aparecer, pois as pessoas se perguntavam a quem devo responder. Foi assim que esse rapaz, com o nome de Vegetal, devagar tomou o poder. E Vossa Alteza, ocupado com guerras e conquistas, nada pôde fazer. Sua influência, então, continuaria a se amplificar, ainda mais quando em Roma, uma tribo próxima, os lombardos, decidiram ao Papa atacar. Vossa Santidade ao Basileu foi recorrer, para de vez assegurar sua proteção. Este, contudo, nem quis saber, e Pepino III se tornou sua única opção. Com isso, esse personagem e um movimento político de tanto ruído acabou não apenas coroado,
como também ungido. A partir dele, os reis reivindicariam sua posição entre os seus, justificando que eram enviados de Deus. Carlos Magno, ou Charlemagne. O terceiro, Carlos Magno, cuja origem no futuro seria o centro de uma disputa, era filho de Pepino III, assim como Carlomano, seu irmão de sangue e de luta. O pai, como dito, sempre perspicaz, garantiu também dos dois herdeiros a unção. Assim, com o reconhecimento de ambos, como destinados por Deus ao poder, acabou com as longas guerras de sucessão. Então os irmãos juntos começam a governar, até Carlomano, por causa de um mal súbito, dessa para uma melhor passar. Com isso, Carlos, o Magno, se torna soberano. Logo depois, porém, recebeu um chamado do Papa Adriano. Roma, outra vez, como já havia acontecido após um novo não do Basileu, precisou do rei para ter seu território dos lombardos protegido. Dessa maneira, expandindo e dividindo o território em três, para cada filho de Carlos Magno, a dinastia carolíngia avançava. E o agora rei dos reis, sua influência sobre o Basileu e sobre o Papa branda. Mas isso, entenda, assim não iria terminar, pois o poder de Carlos Magno ainda iria aumentar. Um novo Papa, Leão III, pelos nobres de Roma não desejado, acusado de tantos impropérios, sofre um terrível atentado. Pela terceira vez então, vejam só, sem a ajuda do Oriente, o líder religioso a Carlos Magno pede que todos os acusadores enfrente. O rei, por sua vez, com uma estratégia perfeita, coloca Leão III sob suspeita. Com isso, superando do Santíssimo a autoridade, lhe dá duas opções: desculpas públicas ou julgamento, expondo sua verdade. O Papa escolhe a primeira opção e, ajoelhado, coroa a Carlos Magno como imperador romano e defensor do povo cristão. E aqui termina essa memória, com drama e glória. Por fim, embalado com essa música dançante, digo feliz, até a próxima, caro aprendiz.